Olá pessoal, nesse vídeo bem curto eu vou fazer um resumo sobre as questões relacionadas à sistematização da assistência de enfermagem contidas na Resolução 358 de 2009 do Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN. Segundo a Resolução 358, a SAI, ou a Sistematização da Assistência de Enfermagem, tem como objetivo organizar o trabalho profissional em relação a três eixos, né? O eixo de método, o eixo de pessoas e o eixo de instrumentos. E o objetivo principal é tornar possível a operacionalização do processo de enfermagem. Como eu falei anteriormente, a SAI é estruturada em três eixos: o eixo de métodos, o eixo de pessoas e o eixo de instrumentos, que nós vamos falar separadamente, individualmente, sobre cada um deles. Em relação ao eixo de métodos, a Resolução 358 estabelece como método de trabalho da enfermagem, ou seja, método de organização do trabalho de enfermagem, o processo de enfermagem no seu modelo de 5 etapas. A etapa do histórico, a coleta de dados, né, com a anamnese e o exame físico, o diagnóstico de enfermagem, o planejamento de enfermagem, a implementação de enfermagem e a avaliação de enfermagem. Em relação ao histórico de enfermagem especificamente, a Resolução 358 estabelece que esse histórico, essa coleta de dados, deve ser norteado por um modelo teórico. Isso é importante para que a coleta de dados não dependa das questões pessoais de cada profissional. Ou seja, quando nós utilizamos um modelo teórico ao abordar o paciente para coletar dados, esse modelo teórico vai nos guiar para que nós consigamos coletar dados de maneira mais abrangente. Então é importante na implementação do processo de enfermagem a escolha, né, a eleição de um referencial teórico para guiar a coleta de dados. Obviamente, esse modelo teórico ele deve nortear também os instrumentos que serão construídos. Em relação às etapas diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação, nós sabemos que elas podem ser facilitadas, ou seja, o seu registro pode ser facilitado com a utilização das linguagens padronizadas. As linguagens padronizadas mais utilizadas são a taxonomia da ANANDA para os diagnósticos de enfermagem, a taxonomia da NOC, que vai ser utilizada tanto para planejar a assistência quanto para realizar a avaliação. E a taxonomia da NIC vai ser utilizada para se padronizar a implementação, ou seja, o processo de prescrição de cuidados. Eu vou tentar mais para frente fazer um vídeo curto falando sobre as taxonomias, sobre esse processo de utilização das taxonomias NANDA, NOC e NIC para essas 4 etapas. Em relação ao eixo de pessoas, obviamente, para se implementar a sistematização da assistência de enfermagem, além da determinação de um método, é importante que se tenha nas instituições de saúde um dimensionamento de pessoas adequado, ou seja, um número de enfermeiros, um número de técnicos de enfermagem e um número de auxiliares de enfermagem que sejam adequados para a carga de trabalho. Além disso, esses profissionais necessitam de treinamento adequado para realizar tanto as tarefas do cotidiano profissional quanto a incorporação, quando se realiza a incorporação de novas tecnologias nos ambientes de cuidado. Então, esse segundo método da SAI, que trata de pessoas, ele é importante, pois vai associar o método, o processo de enfermagem, com o treinamento dos profissionais. O terceiro eixo é o eixo de instrumentos.
Nesse eixo, é importante a elaboração dos procedimentos operacionais padrão, os protocolos, instrumentos padronizados para serem utilizados na assistência e também toda a documentação de embasamento, né? Os planos de trabalho, etc. Todos os instrumentos que vão nortear a assistência de enfermagem. Então, a gente já consegue, a partir desse diagrama, entender que a sistematização ela engloba 3 eixos. O processo de enfermagem é um desses eixos da sistematização. Como a gente vai ver no mundo real, algumas pessoas utilizam o termo SAI, ou seja, Sistematização da Assistência de Enfermagem, como sinônimo de processo de enfermagem. Isso é a partir das determinações da Resolução 358, fica claro que isso é um equívoco, pois a SAI, na verdade, ela engloba o processo de enfermagem, que é uma das etapas. Então, a sistematização da assistência de enfermagem é algo maior do que o processo de enfermagem, que está dentro do eixo métodos. É importante também a gente perceber que nós podemos até desenvolver todo um método de trabalho, ou seja, estruturar bem o processo de enfermagem dentro de uma instituição, mas se nós não tivermos o eixo de métodos e o eixo de instrumentos bem desenvolvidos, a SAI, propriamente dita, terá dificuldade de ser implementada. Isso é importante a gente ter em mente. Então, a Resolução 358, ela estabelece que o processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes de cuidados, públicos ou privados, nos quais ocorre o cuidado profissional de enfermagem. Ainda, no artigo 6 da Resolução 358, é dito que a execução do processo de enfermagem deve ser registrada formalmente, envolvendo algumas ações. No item A, é importante que se tenha no registro um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família, a coletividade humana em determinado momento do processo saúde e doença. Então, eu abordo o paciente, faço uma coleta de dados e registro um pequeno resumo, resumo sucinto. Letra B, os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença. Então, registro, primeiramente, um resumo sobre o quadro do paciente, os diagnósticos de enfermagem e, em seguida, na letra C, as ações ou intervenções de enfermagem realizadas de acordo com os diagnósticos identificados anteriormente. Finalmente, é importante que sejam registrados os resultados alcançados como consequência das ações ou intervenções de enfermagem que foram realizadas. Como eu disse mais para frente, eu vou tentar fazer um vídeo sobre cada uma dessas etapas, principalmente com a utilização das taxonomias, das linguagens padronizadas. Só para finalizar, é importante a gente fixar que a SAI e o processo de enfermagem não são sinônimos. A sistematização da assistência de enfermagem é composta por 3 eixos: o eixo de métodos, o eixo de pessoas e o eixo de instrumentos, ou seja, o processo de enfermagem é um dos eixos da SAI. A SAI é algo bastante amplo. É isso então, daqui a pouquinho a gente se fala no próximo vídeo.